Pensa só, cirurgias, tratamentos de câncer, até um arranhão bobo, tudo isso depende de um milagre da medicina que a gente tá perdendo. Hoje, nós vamos mergulhar fundo na pandemia silenciosa da resistência aos antibióticos. É uma crise que está acontecendo agora, no mundo todo. Ok, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender que superpoder é esse que está em risco. Depois, a gente entra na guerra molecular, entende as defesas das bactérias e, claro, qual é o nosso papel nisso tudo. E para fechar, vamos ver o que o mundo está fazendo para contra-atacar e qual é a nossa missão para proteger o futuro. Então vamos lá. Para a gente entender o tamanho do problema, precisamos voltar lá no comecinho, sabe? Ver como um simples mofo mudou a medicina para sempre e por que agora tudo isso está em jogo. Tudo começou nesse ano aí, 1928. Foi quando o Alexander Fleming, meio que sem querer, descobriu a penicilina. E isso, gente, deu o start na era dos antibióticos. Infecções que antes matavam viraram coisa curável. Foi uma virada de chave, assim, surreal na história da medicina. Agora vamos pular para o futuro, e o cenário é assustador. Esse número aí, 10 milhões, é a projeção de quantas pessoas podem morrer por ano por causa de bactérias resistentes. Isso até 2050, se a gente não fizer nada. Para ter uma ideia, é mais gente do que morre de câncer hoje. É por isso, exatamente por isso, que estão chamando de a pandemia silenciosa. Mas não precisa nem esperar 2050 para ver o estrago. Esse gráfico mostra o agora. A realidade de hoje. A resistência a antibióticos já mata mais de 1.200.000 pessoas por ano. Então, aquela história de a crise está vindo, não, a crise já chegou. Ok, agora a gente vai dar mais um zoom bem grande. Vamos lá para o campo de batalha molecular para ver como essa briga acontece. Para entender como o antibiótico funciona, é só pensar no modelo chave-fechadura. É bem simples, na verdade. O antibiótico é a chave, feita sob medida, quimicamente falando, para encaixar numa fechadura bem específica da bactéria. Essa fechadura é algo essencial para ela sobreviver, tipo uma enzima. Quando a chave entra e gira, pronto, trava tudo e a bactéria não consegue mais funcionar. E a grande sacada dos antibióticos é essa precisão. Eles são tipo um atirador de elite. Eles miram em alvos que só as bactérias têm, como essa tal de parede celular de peptidoglicano. As nossas células não têm nada disso. Então o ataque é super focado no inimigo, sem atingir o nosso corpo. É um ataque cirúrgico mesmo. Só que, não adianta ter a chave certa se ela não chega na fechadura. E a jornada pelo nosso corpo é complicada. A chave tem que passar pelo estômago, que é super ácido e pode destruir o remédio. Por isso que a química por trás é tão inteligente. O medicamento é feito para ser absorvido mesmo lá no intestino delgado. Assim ele consegue chegar no sangue com força total para lutar contra a infecção. Mas se de um lado tem um ataque inteligente, do outro tem uma defesa que não fica para trás. As bactérias são, assim, incrivelmente adaptáveis. Vamos dar uma olhada nas estratégias que elas usam para se defender. E o arsenal delas é bem variado. Elas podem simplesmente destruir o antibiótico com enzimas que funcionam como tesouras e, picotam o remédio. Outra tática, mudar a fechadura. Elas alteram o alvo, aí a chave não encaixa mais. Também podem instalar bombas que expulsam o antibiótico assim que ele entra. Ou, a mais direta de todas, fechar a porta e o remédio nem chega a entrar. Mas o pior de tudo não é nem isso. É que elas compartilham essas táticas. Usam umas pecinhas de DNA, os plasmídios, que funcionam como um pendrive. Uma bactéria descobre um jeito de se defender, ela copia essa informação para o pendrive e passa para outra. E assim a resistência se espalha numa velocidade que é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Ok, a gente já viu que as bactérias são espertas. Mas por que essa crise está acelerando tanto? A resposta, no fundo, aponta direto para a gente, o comportamento humano. E é por isso que a educação, como vamos ver em projetos bem legais, é a nossa principal arma. E olha só esses números do Brasil. É de cair o queixo. Quase 1 em cada 4 brasileiros usou antibiótico por conta própria, sem receita, há pouco tempo. E o pior, a maioria usou para tratar o quê? Gripe, resfriado, coisas causadas por vírus. Gente, antibiótico não faz nem cócegas em vírus. É literalmente usar a chave errada, o que não só não funciona, como ainda acelera a resistência. Então, essa combinação. Tomar antibiótico para vírus, parar de tomar o remédio só porque melhorou um pouquinho, e também o uso exagerado na agricultura. Tudo isso cria um campo de treinamento perfeito para as bactérias. A gente mata as fracas e só as mais fortes, as superbactérias, sobrevivem e se espalham. É a seleção natural, só que turbinada por nós. Certo. Estamos falando de uma crise mundial.
Mas e no nível pessoal? O que acontece com quem usa o antibiótico do jeito errado? Quais são os riscos imediatos? E os riscos não são pequenos, não. O antibiótico sai matando tudo, inclusive as bactérias boas do nosso intestino, o que causa a tal da disbiose e bagunça de digestão. Com as boas fora de combate, abre-se espaço para superinfecções. E o pior, quando a pessoa precisar de verdade do antibiótico, ele pode não fazer mais efeito, sem falar no risco de alergias graves. Beleza, o cenário é preocupante, a gente sabe, mas não é o fim do mundo. Existe esperança. A comunidade global está se mexendo, se organizando para um contra-ataque, e ele envolve ciência, economia e muita cooperação. A base desse contra-ataque é uma ideia chamada saúde única. A lógica é simples. A saúde dos humanos, dos animais e do meio ambiente está toda conectada. As bactérias resistentes não respeitam fronteiras, então não adianta cuidar só de um lado. A gente precisa controlar o uso de antibióticos em todos esses lugares ao mesmo tempo. Para criar novos antibióticos, entram em cena os incentivos push, que é tipo um empurrãozinho. Os governos entram com dinheiro na fase inicial da pesquisa, sabe, para bancar os primeiros passos. Isso diminui o risco para a empresa e incentiva ela a começar o projeto. Depois do empurrão, vem o pull. É um modelo tipo assinatura de streaming. O governo paga um valor garantido pelo antibiótico, mesmo que ele seja usado poucas vezes. O lucro não vem de vender um monte, mas de ter criado algo que funciona. Isso garante que a gente vai ter novos remédios guardados, prontos para quando a coisa apertar. E tudo isso nos leva para a linha de frente de verdade, a nossa parte na história. Proteger o futuro dos antibióticos depende de espalhar conhecimento. E é exatamente isso que projetos incríveis estão fazendo, como um que aconteceu lá na Universidade Federal do Piauí, a UFPI, com a turma de biologia. A ideia é essa, pegar o que se aprende na sala de aula e transformar numa ferramenta para conscientizar todo mundo. Porque no fim do dia, nenhuma estratégia global funciona se cada um não fizer sua parte. É por isso que iniciativas como essa da UFPI com os alunos do terceiro período são tão importantes. Eles pegam todo o conhecimento de biologia e química e se preparam para levar essa mensagem para frente. E o que a gente pode fazer é simples, só usar antibiótico com receita, tomar o tratamento até o fim e focar na prevenção. Então, para fechar, a mensagem é essa. Antibiótico não é bala. É um recurso valiosíssimo e que pode acabar. Entender como a resistência funciona, essa biologia e química que a gente viu hoje, não é só curiosidade, é a nossa melhor defesa. A responsabilidade é de todos nós. Usar esse conhecimento, espalhar a palavra para que a gente consiga proteger esse superpoder da medicina para as próximas gerações.